Olá, meus artistas queridos, sejam bem-vindos! Eu sou a professora Gabriela e estou acompanhando vocês nesta jornada pelo mundo das artes. Vamos ver o conteúdo da nossa aula? Esta é a nossa aula de número 23, revisão e avaliação. Então, nós vamos revisitar os conteúdos que nós vimos nesta unidade. Então, nós vamos revisitar alguns conteúdos que nós vimos durante esta unidade, né? Então, a gente vai começar conversando sobre a remediação. Remediação, segundo Volter e Grunzing, significa a lógica formal pela qual as novas tecnologias de mídia remodelam as formas de mídia anteriores. Ou seja, o processo de remediação é a passagem da propriedade de uma mídia para outra, quando uma mídia é representada em outra. Essa definição pressupõe algo desenvolvido em alguma mídia, a qual agora deseja se representar em outra mídia. Então, se apropriando, da palavra remediação, é o processo de eu trocar essa mídia, de eu transformar. Eu tenho uma mídia e eu passo para outra mídia. E a gente vai ver agora alguns exemplos desse processo de remediação. A transformação de livro em filme. Sucessos editoriais geralmente têm uma tendência grande a serem levados para as telas do cinema. Isso porque trabalhar com uma história vencedora e massificá-la, ou seja, tornar o seu acesso maior para a massa, é mais fácil que criar uma história do zero. São inúmeros sucessos de bilheteria de livros que viraram filmes. Então, por que essa transformação de livros em filmes está se tornando tão intensa? Porque é mais fácil, digamos assim, mais confortável você pegar uma obra que ela já tem toda ali a história estruturada e colocá-la, transformá-la em um filme, Sobre as relações entre cinema e literatura, há o livro The Novel and Cinema, em que o professor Geoffrey Wagner analisa 3 formas a partir das quais é possível adaptar obras literárias para o cinema. Então, vamos conhecer essas 3 formas. A primeira, transposição, na qual a versão da tela se aproxima das fontes literárias, com pouca interferência dos produtores e diretores. Aí a gente tem a segunda forma, que seria o comentário, onde o original é propositalmente ou inconscientemente alterado devido às intenções do cineasta. Ou seja, a gente tem aí o modelo de transposição, que é o modelo que se aproxima com pouca interferência dos produtores e diretores. A gente teria o comentário, onde o original, ou seja, o texto original, ele é alterado devido às intenções do cineasta, que é aquele que está organizando a obra de cinema, o filme. E temos ainda uma terceira possibilidade, que é a analogia, uma obra de arte completamente diferente, porque há livre interpretação por parte dos produtores, apenas usando o livro como ponto de partida para uma releitura de um tema. Então, a gente pode dizer que a gente tem 3 possibilidades, e elas lidam com a relação do livro com o filme de formas diferentes. Eu posso pegar ela sem interferência do cineasta, por exemplo, a obra vai quase que na íntegra. A gente pode ter uma obra com referência, com interferência do cineasta, para ele trazer o seu contexto pessoal para aquela obra. E temos uma que faz apenas uma analogia, ela faz uma referência ao livro, à obra literária. E é um caminho que ele chega a ser um pouco incerto, porque a partir do momento que a gente coloca lá um filme de um livro, e ainda mais se for um livro muito conhecido, cria-se uma expectativa de que aquele livro vai seguir exatamente a história que tem no livro. Porque o livro é cheio de detalhes, a gente consegue entrar naquela história. E acaba que quando fala, olha, vai lançar o filme daquele livro, daquela história. Então,
gera-se uma expectativa. E muitas vezes essa referência ao livro é só uma analogia e a história ela vai caminhando por caminhos diferentes. Então, é um processo de remediação. A gente tem uma mídia original, que é o livro, e ela é transformada, né, num filme. Então, o processo de remediação é justamente isso, essa transformação das mídias. E no decorrer das nossas aulas, nós conversamos também sobre a questão da influência norte-americana na nossa cultura. E a gente viu algumas formas, né, de encontrar essa referência. Uma delas é com a pop art. Pop art é um movimento artístico que se caracteriza pela reprodução de temas relacionados ao consumo, publicidade e estilo de vida americano, o famoso American Way of Life. Ou seja, a pop art ela traz temas relacionados à publicidade, ao consumo, né? A gente sabe que o povo norte-americano é muito consumista, né? Então, a pop art ela traz essas referências nas suas composições. O termo em inglês significa arte popular e surgiu durante a década de 1950 na Inglaterra. A expressão foi criada pelo crítico Lawrence Alloway durante encontros de um grupo de artistas, o Grupo Independente. Depois, espalhou-se durante os anos de 1960, atingindo seu auge em Nova York. Aí, a pop art é a arte popular, né? Então, eles trazem muito dessa cultura popular, dessa cultura da massa. Quando a gente fala da massa, a gente fala assim de grande parte da sociedade, né? Então, eles trazem para o seu fazer artístico. Vamos recordar algumas características da pop art. A aproximação da arte com a vida cotidiana. Eles colocam ali elementos da vida cotidiana nas suas produções artísticas. Utilização de cores intensas e vibrantes. Aí a gente está vendo uma imagem de exemplos de pop art e olha só quanta cor viva, né? Cor vibrantes. Chama a nossa atenção, inclusive. Reprodução de peças publicitárias, aí entra a relação com o consumismo, que a gente viu que existe na pop art, né? Eles fazem uma crítica a esse consumismo, então eles vão pegar aquelas peças publicitárias, né? Que as empresas fazem a divulgação para estimular esse consumismo. Inspiração na cultura de massa, a cultura que está abraçando a maior parte da população, eles se inspiram nisso. O uso da serigrafia, imitação da estética industrial. Eles trazem, a gente percebe que não tem um traçado, uma técnica de pintura muito bem elaborada, né? É mais uma imitação da estética industrial. Reproduções em série do mesmo tema, justamente para trazer essa relação dessa crítica ao consumismo, né? Eles vão repetindo o mesmo tema várias vezes, vira quase uma produção em massa. Uso da imagem de celebridades. Olha, mais uma vez trazendo, as celebridades eram utilizadas como personagens nessas obras da pop art. E inspiração no universo das histórias em quadrinhos. A gente está até vendo, né, a imagem que tem uma moça com um wow aí do lado, né, como se ela tivesse assim, surpresa. É uma referência às imagens que estão nas histórias em quadrinhos. Então, a pop art ela traz esse conceito, né, essa crítica ao consumismo, ela traz nas suas obras muitos elementos publicitários, justamente para trazer essa relação do consumo em massa e do consumismo, né, que estava acontecendo naquele momento. Outro elemento da cultura norte-americana que a gente conhece também são alguns ritmos musicais, na verdade. Os ritmos que fazem sucesso no mundo inteiro, surgiram nos Estados Unidos, né? Como o blues, o jazz, o rock, o funk, o pop, o hip hop e o country. O blues, por exemplo, é uma espécie de matriz para os estilos musicais estadunidenses. Isso porque a maioria deles são derivados dos blues, que por sua vez têm uma origem africana. Olha só, a gente tem aí uma relação da origem africana também na música estadunidense, né? A música dos Estados Unidos. Então, eles trazem isso também para a sua música. E a gente vai trazer aqui para a nossa sala um amigo nosso para tocar um pouco de blues para a gente ver, né, como é esse ritmo. Esse ritmo que é tão forte nos Estados Unidos, que ele deu origem a outros ritmos, como o jazz, o rock, o hip hop, o country
enfim, esses ritmos que fazem parte da cultura estadunidense. Vamos ver o nosso músico de blues? Muito obrigada. Então, o nosso músico trouxe aqui um pouco, né, dessa melodia do blues, que foi um ponto de partida muito importante para a história da música estadunidense. E continuando, a gente está falando de música, a gente falou do blues, a gente falou da influência no rock, e vamos falar sobre o hip hop agora? O hip hop é um movimento cultural que surgiu no início da década de 1970 no Bronx, em Nova York. É difícil datar especificamente o início de manifestações culturais, mas no dia 11 de agosto de 1973, aconteceu uma festa organizada pelos irmãos Cindy e Clive Campbell, mais conhecido como DJ Kool Herc. Lá, eles reuniram pelo menos 3 dos 4 elementos fundamentais do hip hop. Vamos lembrar quais são esses elementos do hip hop? Esse hip hop que é esse ritmo, né? Bem contagiante. Ele tem 3 elementos fundamentais, vamos lembrar. A gente tem o breaking, a gente tem o grafite, a gente tem o MC, que é o mestre de cerimônia, e a gente tem o DJ. Esses elementos, eles sustentam, né, o que a gente conhece como hip hop, essa cultura hip hop. O rap é a forma musical do hip hop, que consiste em rimas faladas sobre uma base rítmica. O breakdance é a forma de dança do hip hop que envolve movimentos acrobáticos e sincronizados com a música. O grafite é a forma de arte visual do hip hop, que consiste em desenhos e inscrições feitas com spray nas paredes da cidade. Então, esses elementos, eles formam a cultura hip hop. Lembrando que quando a gente fala de hip hop, a gente fala de toda uma manifestação cultural. Música, dança, artes plásticas, certo? E a gente falou de alguns movimentos artísticos. Vamos lembrar? A gente conversou sobre o romantismo. O romantismo na arte surgiu no início do século XIX, numa época caracterizada por transformações sociopolíticas e culturais. Nesse período, o mundo aprendia a lidar com questões até então desconhecidas, como as mudanças de trabalho originadas pela Revolução Industrial, iniciadas no século XVIII. A arte, ela vai ganhando um novo olhar, né? O mundo está começando a lidar com situações que ele não conhecia. Por conta da Revolução Industrial, muita coisa aconteceu dentro da sociedade, muita mudança aconteceu. E isso acabou refletindo na produção artística. Isso porque, com o advento de máquinas modernas, muitos trabalhadores tiveram as suas jornadas aumentadas consideravelmente, o que gerou revoltas e deu início ao surgimento de sindicatos. Então, toda essa carga social, dessa inquietação social, ela foi transferida para a produção artística nesse movimento do romantismo. As características principais do romantismo giram em torno da fantasia, do sentimento, da paixão e da imaginação, que foram as bases para a sua definição. Diante disso, apareceu como uma forma de reagir contra os pensamentos do neoclassicismo, que não possibilitavam a liberdade de expressão aos artistas e nem valorizavam as suas criações. A arte começa a ganhar o povo. E aqui a gente vai ver uma obra romântica, né? A Liberdade Guiando o Povo, uma obra conhecidíssima. E aqui a gente consegue ver a questão da ilusão, né, que a obra romântica ela tem. Essa mulher, ela está caracterizando a liberdade, como ela estivesse personalizando. A liberdade é essa mulher. E a gente sabe que a liberdade não é uma pessoa, né? Então traz esse caráter ilusório, essa mulher que está guiando o seu povo para a liberdade. O romantismo conta com algumas características expressivas. Vamos lembrar? Algumas delas são o cultivo da emoção, da fantasia, do sonho, da originalidade, evasão para mundos exóticos, onde se podia fantasiar e imaginar. A gente tem também a exaltação da natureza,
a defesa dos ideais nacionalistas, que é a liberdade individual, a liberdade do povo, é uma característica muito forte do romantismo. O individualismo, a visão de mundo centrada nos sentimentos do indivíduo, ela traz essa carga emocional também na sua composição. O subjetivismo, o artista idealiza temas, exagerando em algumas das suas características. Por exemplo, a mulher é vista como uma virgem frágil, a noção da pátria também é idealizada, como nós vimos, né? A mulher, né? A liberdade é idealizada, ela é personificada numa mulher. Então, o romantismo ele lida com essas emoções, com essa ilusão, ele traz esse sentimento nacionalista, uma vez que ele está fazendo também críticas sociais, né? Ele faz o registro ali de um momento social que está acontecendo, né? O mundo estava se mudando, estava sendo transformado por conta da Revolução Industrial. Os trabalhadores estavam sendo cada vez mais exigidos. Aí chega o realismo. O que foi o realismo? Um movimento artístico e literário surgido na França em meados do século XIX, como reação às formulações da arte neoclássica, que apresentavam narrativas idealizadas. Os realistas, eles buscavam apresentar na arte a vida em pleno aspecto social e histórico, com foco na realidade. Chega o artista realista e fala, não, para, tá bom da gente ficar idealizando essas coisas, vamos ser realistas. Então, eles trazem esse cunho social de uma forma muito realista. Ele tenta trazer exatamente aquilo que está acontecendo ao seu redor. E ele transfere, né, esse realismo para as suas composições artísticas. Os registros que eles fazem é como se eles estivessem vivendo aquela cena. Eles fazem muita referência ao trabalho, né, nas suas produções, justamente porque naquele momento estava acontecendo, né, essa revolução. Na arte realista, predominam temas do cotidiano. Os artistas, eles se preocupam em retratar as pessoas como aparentam, sem idealizações. Não existe mais essa história de idealização. Vamos mostrar as pessoas como elas são. Dessa forma, por conta do amadurecimento da industrialização e da crescente desigualdade e pobreza, os trabalhadores serão assunto de destaque. Então, temos aí uma temática de destaque, digamos assim, nesse movimento do realismo, que são os trabalhadores. Então, todo o cotidiano deles, né, a dinâmica deles, ela é retratada em muitas obras realistas. Vamos ver algumas características da arte realista. A objetividade, são obras diretas, são obras objetivas. Rejeição a temas metafísicos, como mitologia e religiosidade, porque eles eram realistas, gente. Vamos se apegar ao nome. Eles eram realistas, eles queriam trazer a realidade. Então, naturalmente, eles rejeitam temas como a mitologia, como a religiosidade. Representação da realidade crua, as coisas como elas são. A gente está vendo aí ao lado algumas imagens de obras realistas e a gente consegue perceber que elas fazem, né, uma relação a cenas do cotidiano, cenas que devem ter acontecido naquele momento e foram registradas pelos artistas realistas, né? A gente tem aí no cantinho a imagem das catadoras, que é uma obra de Millet, que é uma obra conhecidíssima, um artista renomado do realismo, que ela traz essa dinâmica do trabalho dessas catadoras, né? Como elas trabalhavam nessas plantações. Então, eles fazem sempre essa relação com as coisas como elas são, sem essa idealização. A realidade imediata e não imaginada. Não eu imagino como isso seja, não. É uma referência àquilo exatamente como ela é de uma forma imediata, não como eu imagino. A politização, porque eles trazem muito forte essa questão social e política para as suas obras, e o caráter de denúncia das desigualdades. Eles vêm denunciar, né, através das suas produções artísticas, essas desigualdades sociais que estavam acontecendo naquele momento. Então, a gente já percebe que o fazer artístico ele vai se modificando. Não é apenas contemplação. A gente pode utilizar a arte para colocá-la dentro de um contexto social e político, né? Aí estavam obras que questionavam
né, essa realidade que a sociedade estava passando naquele momento. Então, esses foram alguns dos conteúdos que nós vimos nesta unidade.